Vamos dar uma voltinha, vamos até Capão da Canoa. Avenida Paraguaçu. Hoje é sexta-feira. Muita gente chegando passar o fim de semana na praia. Chegando a época, agora é férias. As férias ainda vai semana que vem ainda, eu acho. Hoje são 17, sexta, 18, 19, 20 segunda. Talvez alguém já... Terça, 21. Quarta, 22. Quinta, 23. Sexta é 24. Tem uma semana ainda aí. 24, que eu acho que entram em férias a gurizada. Aí o pessoal vem passar as férias de inverno, férias escolares, passar na praia, aproveitando aí para descansar, relaxar a cabeça, né? O pessoal aí aproveita, tá certo? É uma boa ideia mesmo que vim. Eu, como moro na praia, estou sempre em férias, acho que vou aproveitar e vou zarpar, já que vai ter bastante gente no condomínio, né? Vou dar o fora. Rotatória. Pegue a primeira saída. Em direção a Capão da Canoa. Aproveitar agora de tarde, estou indo no médico levar uns exames para verificar como é que está o coraçãozinho do velho. Já fiz outros exames, tudo tranquilo. Agora esse é para descargo de consciência mesmo da doutora, que disse: vamos fazer esse apenas para nós certificar 100%, ficar seguro. Então tá bom. Se é assim eu concordo. Parece que tá tudo tranquilo. O tempo tá engraçado. Tá calor, na verdade tá um pouco quente, né? Isso não é um bom presságio. É capaz de esse fim de semana aí começar a dar viração, vento e chuva. Tem acontecido, né? Alguns desvios aí que o pessoal está trabalhando na Paraguaçu, fazendo os últimos trechos que liga ali Capão Novo a Capão da Canoa. Acho que falta 1 quilômetro mais ou menos. Concluir a ampliação ali. Esse pedacinho aqui ainda tá... Já estão levantando já o aterramento, colocando brita, em seguida já vão sentar lá o asfalto. As máquinas estão paradas hoje. Estão fazendo feriado já mais cedo. Sexta-feira, né? Virou do meio-dia, o pessoal já relaxa um pouco. Aparentemente é isso. Está saindo a rotatória já.
Primeiro traçado da rotatória. O que dá para se notar que houve uma ampliação assim de empresas, né, vindo aqui para a Avenida Paraguaçu, principalmente nesse trecho antes de chegar no centro de Capão. Aqui é Praia do Jardim, eu acho, Praia do Barco. Não, já passamos a Praia do Barco. Não sei como é que é o nome dessas outras prainhas aqui. Mas que deu muitas empresas, muito comércio vindo se instalar na Avenida Paraguaçu. Aqui deu. Ele fica como se fosse um eixo, né, de ligação, e aí as empresas, como tem muito fluxo, de veículos, né, abrindo mercados, ferragens, loja, comércio em geral, né. Esse meu carrinho aqui é 2018, 18, tá com 130 mil quilômetros, tá chegando já aos 130 mil quilômetros. Mas ele não tem um barulhinho, né? Tá inteiro. E o carro tem que estar, né? Se a gente vive na estrada, tem que cuidar. A vida da gente que tá sendo conduzida, né, por ele. Se a gente não cuida do que é da gente também, né? Quem é que vai cuidar? América 10. Nunca tive nessa tal de América 10. Uma hora dessa tem que chegar aí pra ver o que é. O que vende ali. Aqui os bricão funcionam, tem bastante bricão. Esses brick, né? Os móveis aí. O pessoal troca muito imóveis e bota nos brick aí. Negocia com os brick. Que aqui tem o problema dos móveis mofar muito, né? Tem muito mofo. Praia é isso. As coisas mofam. Se fica muito tempo fechado, imagina. Isso que tem que estar sempre com a casa abrindo a casa. E o que tem de prédios sendo construídos aqui em Capão, tá crescendo muito Capão. Ah, louco, meu. Capão tá ficando medonho de grande. Pra cima, né? Tá crescendo pra cima. Tá se tornando vertical. Essa região aí, esquerda aí, tudo aqui é esquerda, aqui é esquerda. Pegue a segunda saída. Capão da Canoa é uma cidade de noite e dia, né? Ela funciona praticamente, não fecha, não para, né? Na verdade, tem o comércio do dia e tem o comércio da noite. Agora eu olhei para a loja Quero e vi falar que é... Não sei se é Quero, acho que é Quero sim. Estava fechando as lojas no Rio Grande do Sul. Então, mas ali está bem aberto. Talvez não seja todas as lojas do estado, a rede inteira. Deve ser algumas cidades onde não está dando retorno, né? Não está alcançando a meta, eles vão fechando essas redes, é assim. E do jeito que o país está nessa crise que nós vivemos, só quem ganha, na verdade, é o governo.
E o próprio governo já está endividado, a dívida ativa, a dívida interna está altíssima, né? Imagina se o governo está se o governo está devendo, está no vermelho, imagina o comércio que paga o governo. Vai entender toda essa jogada aí. Meu Deus. Tá movimentado esse centro aqui, tchê. Aqui é a prefeitura, ó. Prefeitura de Capão da Canoa. Dom Luiz Guanella, acho que a próxima é Dom Luiz Guanella. Esguela, Dom Luiz Guanella. É aqui mesmo. Olha aí. Ah, não, aqui nós vamos dobrar para ir para lá. Esguela, Dom Luiz Guanella. Vamos virar da esquerda para a Dom Luiz Guanella. Guanella, aqui estamos na Guanella. O negócio é conseguir uma vaga para estacionar. O negócio é conseguir uma vaguinha para estacionar. Aqui tenho, que chique. Aqui tem, cara. Não sei se vai caber mesmo, mas vamos tentar. Vamos em frente que atrás, hein, gente? Vamos em frente. O Gilmar fez isso com esse inquérito, que eu acredito que seja a respeito a uma investigação que se queria fazer sobre o resort do Toffoli, e depois o Dino... O resort do Toffoli, era isso. E depois houve a mesma postura, uma postura muito parecida do Dino em relação a uma investigação que se queria fazer sobre o Lulinha. Isso aí, foi isso aí. Diga, Mota. Não, eu ia te perguntar se o pecado original, se a gente tivesse que achar um ponto onde nós entramos no universo paralelo, isso não foi o momento em que a corte decidiu abrir inquéritos de ofício? Se eu não salvo engano, isso foi porque o regimento interno permite que a corte abra inquéritos para investigar coisas que aconteceram dentro da corte. E parece que o argumento é de que, como a internet agora conecta a corte com o mundo inteiro, o mundo virou dependência da corte e a corte agora pode abrir inquéritos. É isso? Estou certo? É isso. Tem um artigo do regimento interno do STF que diz o seguinte, e faz sentido. Ele diz a seguinte coisa: se ocorrer um ilícito, por exemplo, um roubar uma cadeira dentro do STF, faz sentido você ir na delegacia abrir um BO? Claro que não. Então, se alguém roubar uma cadeira, se houver um ilícito dentro do STF, o próprio STF vai investigar e resolver a questão. Só que eles deram um pulo triplo carpado, como se dizia antigamente, e começaram a fazer a seguinte interpretação, que é: se por acaso eu, ministro do STF, leio no meu celular uma ofensa que sai nas redes sociais a mim,
e estou dentro do STF, o ilícito aconteceu dentro do STF. E aí tudo passou a acontecer dentro do STF porque eles estavam lá e hoje tudo acontece dentro do celular. Quer dizer, tudo ocorre dentro do seu celular, tudo está nas redes sociais e todo mundo, eles ministros, estão dentro do STF. Então todos os ilícitos do planeta passaram a ocorrer dentro do STF e com isso todos os inquéritos poderiam ser abertos de ofício pelo próprio STF. E mais, não é só de ofício, Mota, é de ofício e sequer sem comunicar a PGR. Não houve participação da PGR em nenhum desses casos, ou em boa parte desses inquéritos abertos. E aí eu te faço outra pergunta, Marcília, extensiva também ao Bruno. Esse país tem tantas pessoas sofisticadas, bem informadas, experientes, né? Na academia, nas universidades, nas empresas, no poder público. Como é que essas pessoas assistiram isso acontecer e passaram a achar isso normal? Superaram esse pequeno problema? Qual é a explicação para isso? Eu tenho a impressão, Mota, que assim, no Brasil, o absurdo de amanhã normaliza o absurdo de hoje. Então você olha para amanhã e fala assim, putz, aconteceu uma novidade. Ontem quando você começa a raciocinar sobre o que aconteceu ontem, acontece amanhã um outro problema. E aí você esquece de ontem, acha que ontem foi normal. E assim vamos. E ontem você achava que era o problema mais importante, que, assim, o maior de todos. E de fato era, só que no Brasil a gente tem uma capacidade de gerar problemas e esquecer o anterior, que é impressionante. E nós ficamos nessa lamação, né? Sim. Agora, temos também que fazer aqui uma ressalva, e aí é uma interpretação minha, não é um fato, mas é o seguinte, nós tivemos uma certa complacência em relação a tudo o que aconteceu nesses últimos anos, até o momento em que as decisões do STF, complacência da sociedade, né, até o momento em que as decisões do STF eram contra a direita. Isso precisa ser registrado. É inevitável a gente observar a realidade e saber que enquanto a direita estava na mira de decisões, ainda que excessivas ou censórias, etc., muita gente, Mota, Musa, muita gente bateu palma. Isso continua, né? Isso continua, porque vira e mexe os mesmos veículos que agora acharam coragem, disposição e espaço para criticar decisões que eles agora percebem que são inconstitucionais, vira e mexe. Esses veículos publicam alguma coisa dizendo, olha, foi feito isso aqui contra Bolsonaro ou contra algum bolsonarista. Nesse caso se justifica, porque é para salvar a democracia, né? Abrimos aqui uma exceção para salvar a democracia. Exatamente. Então, para salvar a democracia, esse eu acho outro argumento incrível, né? Para salvar a democracia, passa-se por cima da Constituição? Bom, então qual democracia você está salvando? Porque se a nossa Constituição é democrática, ela precisa dar conta de salvar, né? Se você não consegue salvar a democracia com a sua Constituição democrática, de duas uma, você não está salvando nada, ou a tua Constituição não é democrática. Mas a gente vai chamar a gente tem um link, porque, claro, também temos aqui o assunto do tarifaço que precisamos tratar. Esse é o assunto da semana. O governo Lula reforçou as críticas ao tarifaço nos Estados Unidos, mas deixou a eventual aplicação da tal da lei reciprocidade para um momento adequado, disse o governo. Direto de Brasília, André, meu xará, André Anelli, traz os detalhes. Qual a expectativa aí do Lula, do governo Lula, responder às tarifas, André? Não, viu, xará? Muito boa noite a você e a todos aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, disse hoje mais cedo, em conversa com jornalistas, que, pelo menos nesse momento, a palavra retaliação não está no escopo do governo federal e que, portanto, então, o executivo não pretende usar a chamada lei da reciprocidade, que permite com que o governo também aplique tarifas em relação aos produtos que são importados dos Estados Unidos para cá. E a gente relembra que tudo isso tem um contexto econômico, justamente porque, então, uma taxação aos produtos importados dos Estados Unidos poderia provocar uma inflação generalizada aqui no país e também não esqueça que desemprego, porque alguns o Trump, quando ele entrou em guerra fiscal que são importados econômica com a China,
do... Ele taxou a China, como exemplo, usou esse argumento então, aí no setor de calçados, e recebeu a resposta triplo, dobro, triplo. De insumos dependem de taxação. Justamente para que vai o Brasil produzir internamente aqui no Brasil. E que, portanto, vai perto desses outros grandão aí, vai fazer o mesmo, vai ver. E ao mesmo tempo não provocar um sobrepreço de 25, eles já tragam 50% no Brasil. O governo nesse momento não trabalha com a hipótese de retaliação e não pretende utilizar a chamada lei da reciprocidade. O presidente Lula, cumprindo a agenda no dia de hoje no Rio de Janeiro, no primeiro evento em que ele teve uma manifestação pública, durante um discurso, ele afirmou que não iria fazer nenhum tipo de comentário em relação ao tarifaço, porque iria aguardar manifestações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E só então depois, segundo Lula, haveria algum tipo de resposta. Isso porque o presidente Lula afirmou que não iria ficar debatendo com mentiras que nesse momento são verbalizadas, são difundidas por parte dos Estados Unidos, por parte do representante da Casa Branca. Mas em um companheiro, agora, eu sou mentiroso, mas tu tá mais mentiroso que eu, companheiro. O presidente Lula voltou a falar sobre o tema, ele disse que não comentaria, mas comentou, afirmou justamente que vai travar uma guerra de narrativas com o presidente americano Donald Trump, porque ele, Trump, precisa aprender a usar a palavra como arma. Essas declarações, então, foram do presidente Lula, mais uma vez se referindo ao tarifaço. Ele primeiro, no evento anterior, disse que não comentaria, até por isso explicou o silêncio dele das últimas horas, depois que diversos ministérios aqui em Brasília se manifestaram a respeito desse assunto. Primeiro, o Ministério das Relações Exteriores, depois a Fazenda, juntamente com o Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, até mesmo o presidente do Banco Central, todos eles se manifestando em relação a esse tema. O presidente Lula diretamente não fez nenhum tipo de comentário, e aí então, nessa sexta-feira, ele acabou justificando esse silêncio, dizendo que não iria comentar, iria aguardar um comentário direto de Donald Trump, mas logo depois, em um outro evento, fez esses comentários que ele disse que não faria, dizendo agora então que vai travar uma guerra de narrativas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. André. Obrigado, Xará. Obrigado, boa noite para você. E nós... vai levar no toba. Nossa conversa. O Lula vai levar no toba. O Lula falou grosso, disse que ia aplicar a lei da reciprocidade, que com ele não tem essa conversa não, que os Estados Unidos iam passar um mau bocado, voltou atrás. Voltou atrás. Será que talvez ele começou a olhar os números? Ontem nós tivemos aquele papo aqui com o Marcos Torrijo. Vamos tentar trazer aqui ele de maneira bem simples. Se nós pegarmos tudo que o Brasil exportou no ano passado, foram 348 bilhões de dólares. Pode parecer muito, mas isso não é nada. Ele falou ontem a respeito daquele estudo do Banco Mundial que nós somos, junto com o Cuba e o Sudão, um dos países mais fechados do mundo em termos de troca com o exterior. Quanto você exporta e importa frente ao seu PIB. Cuba, Sudão e Brasil, vários países que estamos próximos, né? Nós exportamos, então, 348 bilhões para o mundo todo. Desses 348 bilhões, por volta de 40 bi tem como destino os Estados Unidos. Isso representa 12% de tudo. Quais são os pescados de fato que a gente encontra por lá? Por exemplo, eu tenho um mercado, eu posso comprar na vitrine do mar, mas eu também quero só fazer um jantar, eu posso comprar lá, né? Quais são os produtos? Sim, tu pode ir até a nossa loja em Capão da Canoa e lá você vai encontrar um filé de salmão, filé de salmão, camarão, esse produto fresco, congelado. Fresco é tu, rapaz. Vai encontrar pratos prontos também para facilitar no dia a dia, alguns pratos que a gente chama da Ilha da Praticidade, né? A gente tem uma ilha na nossa loja onde você encontra bacalhau, as natas pronto, encontra um pastelzinho de camarão de siri pronto, bolinho de bacalhau. A gente também tem uma linha de produtos que bacalhau, tanto outros comércio quanto o cliente final com uma tá, meu filho, tu vai para não. Onde você encontra um camarão, uma tilápia, um filé de traíra, várias opções de pescados já empanados pronto para fritar em casa.
Que delícia! Falando de Festa Nacional do Peixe, não podia deixar de falar sobre peixes, né? Que é um produto, é um prato maravilhoso e que é aqui do nosso litoral norte e que a gente pode encontrar na Vitrine do Mar. Endereço. A Vitrine do Mar fica situada em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu 2783, bem no centro de Capão da Canoa. E a gente agora também está com uma novidade aí, que a gente está abrindo uma filial na cidade de Imbé. Então, a partir dessa semana, a gente já está atuando na cidade de Imbé também. Também na Avenida Paraguaçu 1248 em Imbé também. Que bacana, Vitrine do Mar chegando também na cidade de Imbé. Um Instagram para que a gente possa, os nossos ouvintes que não moram aqui em Tramandaí, no litoral norte, possam conhecer mais a Vitrine do Mar e quando vir para cá, passar lá. Nosso Instagram é Vitrine do Mar RS, @Vitrine do Mar RS. Claudinei, obrigada por estar com a Rádio Taramã, parceira aqui da Festa Nacional do Peixe, de tantas outras ações que você é nosso parceiro incrível. Muito obrigada e sucesso para você e principalmente agora com essa nova filial. É um prazer sempre a gente estar aqui participando também, poder divulgar também a nossa marca, o nosso produto, né? E a parceria com vocês é maravilhosa. Nós que agradecemos. Rogers, importante, né? Os nossos parceiros, as marcas que estão com a gente, são 45 marcas especiais de todo o Rio Grande do Sul que estão com a gente nessa cobertura da 34ª edição da Festa Nacional do Peixe. Continuo circulando por aqui, hoje tem festa, tem show com Ana Castela, lotação máxima aqui no parque, muita movimentação. A gente está contando tudo para vocês nas nossas redes sociais, mas claro também aqui no 97.1 FM. Daqui a pouquinho a Rafa volta com muito mais informação para você que está aqui ligado com a gente e conferindo aí o último final de semana da 34ª edição da Festa do Peixe. E aqui continua. Se tem alguém que curte essa rádio, esse alguém sai Taramã FM, as mais pedidas. Oferecimento Alibi Motel em Osório. Siga-nos nas redes sociais. Parada do celular. Assistência técnica especializada em Osório. Participe da promoção Girando